O John PDP76 mandou aqui, ó. Boa noite, Loki. Boa noite. Passei a 6750 XT pro meu moleque e peguei uma 9070 XT Mercury, mas estou tendo gargalo com 5700X, por isso penso em ir pra M5. Indica um processador custo-benefício que dê conta. Valeu. Cara... Óbvio, você vai ter gargalo com 5700X, mas assim, quanto de gargalo, em que situação e o quanto disso vai comprometer a sua experiência? Porque, de novo, é o que eu falo, gargalo você sempre vai encontrar. Você vai ter gargalo ou de CPU ou de GPU. A galera não consegue entender que existe o gargalo de GPU também. O gargalo de CPU, você tá falando só pra galera identificar. Galera, você não entende o que é gargalo, é quando um dos componentes do seu setup, ele tá limitando o outro ou os outros por algum motivo, seja por falta de performance, seja por alguma limitação técnica. Então, até onde faz sentido você investir uma baita grana só pra você acabar com um gargalo? Eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, e aí vocês me digam se vocês realmente estão enfrentando um gargalo tão complexo assim. Pausa rápida no vídeo para falar sobre algo que você talvez ainda não saiba. Se o seu PC ainda roda o Windows 10, atenção, o suporte para ele já acabou. E essa pode ser uma boa hora para atualizar para o Windows 11, porque eu tenho uma dica para você. Windows 11 Pro original com desconto especial. Ou você pode optar pelo Windows 11 Home e o Office 2019 para completar o seu kit. É bem fácil, entre no site da gvgmall.com, digite o código UNLOCK para ganhar 25% de desconto. Na oferta da Black Friday, a chave para o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 136. Finalize o pagamento e receba a sua chave na hora. Daí é só ativar e pronto, seu PC tá atualizado. E com o mesmo código você também pode comprar moedas, itens e cartões de jogo. Com a GVG Mall você ganha economia e tranquilidade, com um suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devoluções e trocas sem dor de cabeça. Os links estão na descrição desse vídeo e clica no link certo para não cair em erro. E assim, eu já digo para vocês que essa é uma área que eu estudei bastante. Né? Não existe uma faculdade do gargalo, mas se existisse eu seria provavelmente pós-graduado nisso. Porque esse foi um dos motivos que me trouxe pro PC. Ou que me trouxe pro PC Gamer no sentido de ser mais entusiasta, de procurar aprender sobre as coisas. E primeiro que tem muita abobrinha que falam sobre gargalo por aí. Hoje em dia é muito fácil você pegar uma palavra, né, uma tal de uma buzzword, né, uma palavra que tá em evidência e tal, e sair por aí fazendo vídeo, fazendo vertical, TikTok, fazendo, enfim, só pra tentar ganhar em cima disso, em todos os sentidos. E muita gente acaba trabalhando pra fazer com que você trabalhe um upgrade no seu PC só por conta de um gargalo que, na verdade, nem tá te prejudicando em nada. Primeira coisa que você precisa saber é que o gargalo, ele é infinito. O seu PC vai estar sempre com gargalo. Aí agora o cara que comprou o 9800X3D e a 5080, 5090 assim... Não é possível. Sim. Mesmo você que tem o melhor setup possível do mundo, ele tem um gargalo, ou vários gargalos. Então acabou que essa palavra foi tirada de contexto. E a importância dela, ela acabou sendo, sabe... exagerada, né? O gargalo, eu vou dar um exemplo mais básico, mais simples que eu posso apontar pra vocês, que é o gargalo de CPU e de GPU, mas ele não é o único, tá? O gargalo de CPU provavelmente é o mais comum. É quando você coloca uma placa de vídeo e o CPU não é capaz de empurrar 100% dessa GPU. E, de novo, tem várias conclusões equivocadas sobre isso. A pessoa tá lá avaliando o gargalo, eu já, inclusive, fiz vídeo mostrando como você descobre o gargalo, como você identifica qual tá sendo o limitador do seu sistema. Isso pra você que tá com uma performance baixa ajuda bastante, de repente você quer identificar por que a performance tá baixa, ou para você que tá querendo extrair mais performance, ou para quem que tá querendo fazer um upgrade, é uma coisa muito útil. E é simples, para fazer é muito simples. Você pode utilizar várias ferramentas que a gente tem de monitoramento. Você tem o MSI Afterburner, que é uma ferramenta super fácil de você baixar, e você pode baixar ela instalando o Riva Tuner. O Riva é uma ferramenta que vem junto com o MSI Afterburner e que tem gente que acaba não instalando porque fala, não preciso desse negócio aqui. O Riva Tuner vai ser o responsável por mostrar as informações na sua tela. Então me acompanha aí. Você vai baixar o MSI Afterburner ou o Riva Tuner ou qualquer outra ferramenta de monitoramento. Aqui a gente utiliza o Capframe X, mas o Capframe X ele é uma ferramenta um pouco mais avançada para você que quer outras estatísticas sobre o seu PC. Eu diria que o MSI Afterburner é um dos mais simples, mas se você tem uma placa de vídeo AMD ou NVIDIA, ou mesmo Intel, existem ferramentas das próprias fabricantes que te permitem identificar
como que tá a performance do seu PC. Então se você tá lá com a placa de vídeo da NVIDIA, você abre o painel de controle, você aperta o Alt Z e ele vai mostrar ali, ó, estatísticas, aí você mostra ali, eu quero apresentar as estatísticas. Se você apertar o Alt R, ele vai ligar ou desligar as estatísticas. E ali, né, com o Alt Z, apertando o Alt Z, ele vai mostrar pra você as estatísticas, você pode escolher o que você quer mostrar na tela. O da AMD tem outros atalhos também, mas a finalidade é basicamente a mesma da NVIDIA, da Intel e da AMD, as 3 ferramentas. Isso funciona para gráfico integrado também, com algumas pequenas limitações, mas o que você deve focar? Se você quer identificar gargalo, você vai colocar ali utilização de GPU e utilização de CPU, né? Então ele vai aparecer para você um percentual de CPU, percentual de GPU. Existem outras ferramentas mais avançadas para você identificar, né? Então tem alguns jogos e algumas ferramentas que mostram para você, inclusive, quantos FPS a GPU tá gerando, quantos FPS o CPU tá gerando, qual que tá sendo a latência, o que tá sendo o fator de gargalo. Mas vamos começar nesse mais simples, que senão aí o PCismo entra muito forte. E eu gosto de dizer que eu acho que a coisa mais legal do PC é ser entusiasta, você poder usar, né, as possibilidades do PC para aprender cada vez mais, mas eu não quero que isso assuste as pessoas. Então o PC não é essa ferramenta super complexa que você tá imaginando. Então vai lá, instala o MS Afterburner, ou você não usa as ferramentas da sua própria placa de vídeo, vai ser a forma mais simples. Monitora só a porcentagem de CPU, a porcentagem de GPU. Não parte para as loucuragens de, eu vou ver aqui qual que tá sendo o uso de VRAM, essas coisas, não é o momento para ver isso. Vamos partir pro básico. E aí quando você entra no jogo, né, vamos supor que você tá jogando um jogo, sei lá, modo campanha. Eu tô jogando Cyberpunk 2077. Qual que é o cenário ideal? É você colocar a configuração que você espera do seu hardware. Por exemplo, eu acho que uma RTX 5060 vai rodar no Ultra sem Ray Tracing acima de 60 FPS. Tem os benchmarks para você ter uma base, mas lembra que o benchmark, os testes que você viu no canal de alguém, ele diz respeito especificamente àquele setup e aquele pedaço que a pessoa tá testando naquelas condições. Então o ideal é você ir lá, colocar configurações parecidas para ver se você consegue encontrar um FPS aproximado. Vamos supor que você colocou lá, né, a sua 5060, que eu não falei nenhum processador ainda, e de repente você fala assim, cara, eu vi o benchmark, eu vi os testes lá em algum canal e tal, e não tá batendo. Essa placa deveria fazer pelo menos perto dos 80 FPS. Eu tô chutando um número, tá? Porque depende muito da configuração. Vamos dizer que ela deveria fazer uns 70, 80 FPS. E ela tá fazendo menos de 60. Ou eu vi que as mínimas... O que é as mínimas? É quando o jogo cai o FPS, que o FPS não deveria cair muito abaixo dos 60. E ele tá caindo pra 30. E isso aí gera um transtorno absurdo. As pessoas falam, o que tá acontecendo com o meu PC? Eu gastei uma grana na placa de vídeo e não tô conseguindo rodar do jeito que deveria. Uma forma simples de identificar é você abre o jogo e começa a monitorar qual que é o percentual de uso da GPU. Sua GPU está rodando em torno do 100%? Provavelmente não. Quando ela não tá trabalhando em torno do 100%, e aqui vai mais um ponto muito importante, é em torno dos 100%. Não é exatamente 100%. Porque dependendo do software e dependendo de como é a medição, existe uma pequena oscilação. A GPU pode rodar na casa dos 92% a 98%, ou dos 92% a 100%, dos 90% a 100%. Justamente porque, dependendo de como o software mede, ele pode existir uma pequena latência na medição, ou mesmo o intervalo, né? Ele pode pegar um intervalo onde tá tendo essa troca aí, né, de pacotes entre CPU e GPU, ou qualquer característica adicional. Então, o ideal é que ele esteja entre 92% e 98%. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua GPU está sendo alimentada com informações suficientes para apresentar toda a performance que ela poderia apresentar para você. Então, tem os draw calls, os frames, enfim, todas as coisas que você queira chamar tecnicamente para justificar uma coisa simples, que é o seu CPU está dando conta de alimentar a sua GPU com informações para ela gerar quadros para você. O que acontece é que quando ela tá abaixo, vamos supor que ela esteja rodando na casa dos 80%. Momentaneamente ela vai a 100%, mas ela cai para 80%, 70%, 60%. O que acontece? Você tá tendo um gargalo, e o gargalo é de CPU nesse caso. Pode ser que outros fatores estejam interferindo, mas vamos pro mais básico, por exemplo, básico. Vamos supor que de repente você tá lá, sei lá, com Ryzen 5 3600, com Ryzen 5 2600, um 1600AF, um i5 mais antigo, até processadores mais recentes, um i3 de repente. O que acontece? Se você olhar pro CPU, não necessariamente ele vai estar 100% de uso. Porque tem gente que fala, mas não é gargalo de CPU, porque o meu CPU não está 100%, e isso não significa que não tá rolando um gargalo de CPU. Significa somente que ele não tá utilizando todos os cores e threads, porque, de repente, algum recurso do seu CPU não é suficiente. Não é simples como só encher os núcleos com tarefas e mandar pra lá. Pode ser que a engine não use, pode ser que, por conta de outras tarefas, pode ser por falta de cache, pode ser por falta de clock, porque não tem IPC, porque o processador não tem poder suficiente em um núcleo, e de repente a tarefa que tá sendo executada em segundo plano, ou no próprio jogo, pede que você tenha uma performance mais forte em menos núcleos, e o CPU não é capaz de entregar aquilo. Então não é só uma questão de encher os núcleos de tarefa, mas se ele não está se a placa de vídeo não está conseguindo chegar, é muito provável que o fator principal seja o CPU. Eu digo que é possível que seja o fator principal,
Preste atenção. E o gargalo significa o quê? O seu CPU está sendo o gargalo. Tá tendo muita informação. Pensa, imagina como um funil mesmo. Tá sendo jogada muita informação e o seu CPU está afunilando demais para soltar as informações. Ele não tem a largura suficiente para poder alimentar a GPU que tá logo ali embaixo. Então tem muita informação vindo no seu CPU gargalando e ali embaixo a GPU esperando pelas informações. Então esse percentual baixo de uso da GPU é a sua GPU esperando por informações do seu CPU. Ou esperando por informações do sistema, ou com alguma tarefa sendo atrasada por ali. Isso seria o gargalo. Não é tão difícil de identificar quando ele é um gargalo básico. Mas vamos dizer que esse não é o caso. Você ligou lá e falou assim, pô, cara, eu tô aqui, sei lá, cara, com 5700X3D, com uma 4060 Ti rodando lá, e em alguns momentos começa a travar o meu jogo, começa a perder performance, ele fica mais lento, não entrega aquela mesma performance. Depois de um tempo que eu tô jogando, ele dá problema, não é normal. Realmente não é. E qual que é a forma de você identificar também? Você vai estar lá, rodando normalmente. Por que o comportamento pode mudar? De repente você tá lá com uma performance normal, o CPU tá empurrando a GPU 100% o tempo todo e de repente ela começa a dar umas engasgadas. Dá umas osciladas. Fala, caramba, o que tá acontecendo aqui, cara? Uma outra forma de identificar um outro gargalo. No mesmo lugar que você foi lá e viu as opções que você tem para monitorar, seja no MS Afterburner, seja no próprio software da sua GPU, você pode colocar lá o monitoramento da utilização da memória de vídeo, da VRAM, e da memória RAM do sistema. Essa memória, as duas, né, são responsáveis também por gargalo. Existe gargalo de memória também, galera. Esse é o gargalo por quantidade de memória, normalmente. Pode ser que esteja acontecendo o quê? A sua GPU tem 8 GB, né? Ou que tenha 12, que tenha 16, não importa. Vamos supor que o jogo, a configuração que você colocou, está exigindo mais memória de vídeo do que tem disponível na sua GPU. Isso é um gargalo também, porque a sua GPU é capaz de entregar FPS, o seu CPU é capaz de entregar FPS, mas não tem VRAM suficiente. Mas VRAM não dá FPS, não dá FPS. Mas gera atraso na geração do quadro. Por quê? Porque você precisa carregar a textura, você precisa carregar os negócios que tá na memória de vídeo. E quando a sua GPU alcança o limite, o que ela faz? Ela começa a emprestar memória RAM. Ela fala assim, puta, eu preciso armazenar esse negócio, joga isso aqui pra lá e traz pra cá. É o tal do swap, a troca de memória. Você começa a jogar coisas que ela tá utilizando menos, joga pra memória RAM do seu sistema e começa a puxar coisas pra VRAM. Isso gera um atraso. Primeiro porque você tá jogando coisa de lá pra cá, e aí você tá utilizando também a largura de banda do seu CPU, ou seja, o caminho que existe entre a sua GPU e o seu CPU começa a ficar saturado, e pode existir inclusive um gargalo de PCI Express, olha só que loucura, né? E o principal é que existe esse gargalo de VRAM, porque enquanto tá acontecendo isso, a memória, a GPU tem um atraso para poder gerar os quadros, e isso pode ser que gere uma queda de performance. Porque a memória RAM do seu sistema é muitas vezes mais lenta do que a memória da sua placa de vídeo. Então, para tudo isso acontecer, gera um atraso. Então, é mais um gargalo que pode acontecer. Outro possível é da memória do próprio sistema, porque o jogo pode estar precisando de mais memória do que o seu PC tem. Mesmo com 16 GB de RAM, isso pode acontecer, principalmente se as duas coisas acontecerem juntos. Se existir um gargalo de VRAM e você extrapolar a quantidade de memória do seu sistema. Por quê? Ah, mas o meu PC tá rodando com 12 GB, 13, 14 GB, quase no limite, é suficiente? É, até você precisar emprestar memória de vídeo para sua GPU. Então, esses são só alguns, eu citei também, por exemplo, o PCI Express pode ser um gargalo, mas existe uma confusão muito grande. A galera acha que é simplesmente você colocar o melhor CPU do mundo e resolver o problema. Se você tiver com 9800X3D nessa mesma 4060 Ti que eu dei o exemplo, fictício, você ainda vai ter um gargalo. Vamos supor que eu tenho 64 GB de memória, tira 4060 Ti, bota uma 5060 Ti de 16 GB para rodar em Full HD, com tudo no Ultra, tal, não sei o que, eu tenho VRAM suficiente, eu tenho GPU suficiente, eu tenho 9800X3D, que é mais do que suficiente para empurrar essa GPU. Eu ainda vou ter gargalo? Sim, eu ainda vou ter gargalo. Mas como assim, Robson? Você não falou que tudo é capaz de rodar? É. Só que nesse caso, por que você não consegue ter mais performance? Porque daí a sua placa de vídeo é o gargalo. Não é uma loucura? Como assim é o gargalo? Ué, o teu CPU, se você colocar uma placa de vídeo mais forte, ele não consegue empurrar mais frames? Consegue, é um 9800X3D. Pois é, então a tua GPU tá limitando o seu CPU a entregar mais performance. E é aí que começa a loucura do upgrade infinito, né? Porque tem o gargalo infinito e o upgrade infinito. Aí a pessoa fala, então agora eu preciso de uma GPU mais forte. Não, nenhum dos dois. O que precisa é o que eu tenho falado há muito tempo. Você precisa de um setup equilibrado. Ah, Robson, mas aí eu vou fazer o quê? Já que tá limitando o gargalo, eu vou tirar o gargalo diminuindo a qualidade gráfica da minha 5060 Ti, porque daí eu consigo empurrar mais frames. Perfeito, você consegue mesmo. Mas eventualmente ainda assim vai gargalar. E aí pode ser que o gargalo vire o CPU, e aí você vai estar de novo nesse loop infinito de gargalo.
O gargalo, ele é infinito. Uma hora, alguma coisa vai limitar até que seja o próprio motor gráfico do jogo. Tem jogo que é limitado a X FPS. E aí você vai ficar perseguindo esse FPS absurdo e tal, e não faz sentido. Quando você tem uma quantidade já muito alta de FPS, é aí que entram outras ferramentas como o Frame Generation, por exemplo. Porque um Frame Generation com o Reflex da vida, você já vai conseguir uma latência muito boa com mais frames. E aí você consegue uma fluidez para chegar na taxa de atualização do seu monitor. Então chega num ponto que já não é mais racional correr atrás do gargalo. E é o que eu vejo muita gente fazer. E é o que eu vejo muita gente pregar. Ah, não, mas agora que você comprou um 9800X 3D, você precisa comprar uma placa de vídeo mais forte. Não precisa. Tampouco você precisava comprar um 9800X 3D. Você não precisa do mais poderoso de tudo. Você precisa de um setup equilibrado, de uma GPU que acompanhe o seu CPU e um CPU que acompanhe a sua GPU. Não precisa ser uma matemática perfeita do tipo, nossa, meu CPU tem que estar rodando a 90%, meu GPU a 100%, porque o ideal é rodar com a GPU sempre no talo. Não é o ideal rodar com a GPU sempre no talo também. Tampouco rodar com a GPU menos de 100% para você economizar a GPU. Enfim, dessa discussão de gargalo surgem outros absurdos. Esse é um deles. Ah, eu preciso rodar com FPS travado a 60 porque vai judiar da minha placa de vídeo. É um dos maiores absurdos que eu já ouvi. A GPU foi projetada para trabalhar 100% o tempo todo. Ou pelo menos o tempo todo que você está utilizando. Até porque você não utiliza ela 24/7. Não é uma placa de vídeo para servidor. Ela já é pensada para durar, levando em consideração o tempo médio do usuário. Então assim, começa a entrar num nível de loucura que é para camisa de força. Né? Então tenha em mente que é legal você identificar o gargalo. Ele é muito útil, né? Você entender qual que é o gargalo do seu sistema para saber se você consegue contornar de alguma forma. Nesse primeiro exemplo que eu dei, por exemplo, não existe uma solução. Não adianta você colocar mais DLSS, não adianta você diminuir a qualidade gráfica demais. Em alguns casos ajuda, por incrível que pareça, fala, pô, tô rodando no talo, mas tá caindo FPS. Às vezes você diminuindo a qualidade gráfica, isso pode diminuir a carga no CPU, porque sim, algumas configurações visuais no jogo também impactam no uso do CPU. Inclusive, alguns jogos apresentam em qual componente vai gerar essa carga. Resident Evil é um bom exemplo, acho que Call of Duty também apresenta, vários jogos mostram lá, olha, isso aqui aumenta a carga no CPU, então você pode ver se de repente o seu CPU tá sendo gargalo e ele não tá dando conta, você pode diminuir esses filtros que estão impactando no CPU e ver se você consegue pelo menos um FPS mais estável. E dá pra conviver com o gargalo. Eu acho que o difícil é você não aceitar o gargalo. Ah, putz, eu não tenho condições, já que eu já comprei a 5060, já gastei, eu não vou gastar mais dinheiro agora, então o que eu vou fazer? Cara, se o jogo ele cai pra 50 FPS, tenta limitar ele de repente a 60, 65, se aí ele bate 80 e cai, tenta limitar numa média de FPS e ligar um Frame Generation. Ah, mas não é... Eu não tô dizendo que é o ideal ou que você... É que para essa situação específica é uma das poucas ferramentas que você pode utilizar, assim como você diminuir algumas qualidades gráficas para tentar contornar isso. Quanto ao gargalo de GPU, ele não necessariamente é um problema tão grande quanto o gargalo de CPU, porque você não tá subutilizando o seu CPU, é que você comprou um CPU muito forte para ele. Até poderia dizer que isso é o mesmo para GPU, né? Você comprou uma GPU muito forte pro seu CPU e você tá subutilizando a sua GPU. Mas o CPU ele não é necessário para fazer isso, a não ser que você vai jogar competitivamente. Quem realmente vai entregar qualidade visual e o FPS é a GPU. O CPU ele meio que acompanha. A não ser quando você vai jogar competitivo, que daí o CPU normalmente dita qual placa de vídeo você precisa para conseguir acompanhar ele, para ter aquele FPS que você gostaria pro competitivo. Então, galera, o gargalo não é esse monstro que pintam. Tá? Não é o fim do mundo do PC, nossa, porque o PC é só gargalo e não sei o que, não. Muito pelo contrário, é só você escolher certo. E se você descobrir o gargalo depois, é só um sintoma de que você decidiu pesquisar só depois que você já tinha comprado o PC, o que é errado. Não é o fim do mundo, dá pra consertar, tem várias outras formas de resolver, mas o ideal, obviamente, é pesquisar antes, né? E mesmo depois que você montou, é sempre interessante ver essas ferramentas pra entender o comportamento e alinhar melhor. Às vezes você tá... sei lá, configurado de uma maneira que não tá tirando proveito do seu PC. E de novo, depois que você fez isso, desligue o monitoramento. Você não precisa ficar aí derretendo o teu cérebro com esse negócio. Isso tira a imersão do jogo, galera. Todas as estatísticas que estão no jogo foram feitas para estar no jogo. A estatística do seu CPU e da sua GPU não foram feitas para isso. Isso só gera uma ansiedade completamente inútil. Não tem porquê. É uma ferramenta para você monitorar em uma situação específica e ajustar. Não é pra você ficar usando essa porcaria o tempo todo. Isso derrete o teu cérebro. Aí você fica lelezinho das ideias porque você fica monitorando o tempo todo a performance do seu PC. Não precisa. Você não precisa ficar vendo FPS, você não precisa ficar... nada. Você foi lá, configurou o seu PC, tá dentro de uma configuração que tá legal, desliga tudo. Ah, mas eu quero ver quantos FPS, pra quê? O que conta é a sensação que você tá tendo. Se você tá... ah, mas às vezes cai pra 50. Se você não tá percebendo
não tá te afetando. Não precisa ser esse doido do FPS. Até porque tem muita gente feliz no console jogando a 30 e caindo a 20 e o cara nem sabe. Por quê? Porque ele não fica monitorando FPS. Eu recomendo você deixar sempre um pouco acima dos 60 FPS, principalmente nas mínimas, pra você justamente não ter essa dor de cabeça. Não precisa. Vocês entendem? Não precisa. Então é isso. Se você tá com dúvidas sobre gargalo, sobre essas coisas, monitora, descobre o gargalo e resolve o que vai fazer depois. Você não necessariamente precisa ficar surtando com esse negócio de gargalo, até porque, como eu falei, isso aí é extremamente prejudicial, tá? Então eu não quero tá aqui incentivando pessoas a derreterem o cérebro virando PC Gamer, tá? O PC Master Race não tem nada a ver com isso. Mas se você quiser se inscrever aí também pra dar uma força, clicar no sininho, né? Pra ajudar a gente a chegar aí nos 100 mil inscritos no Unlock. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E comenta aí se você tem gargalo no seu PC, se já descobriu, se tinha usado essa ferramenta, se você fica usando as ferramentas do jeito errado. Deixa aí nos comentários.